Olá, boa noite. Boa noite. Olá, deixa eu ver quem já tá aí. Oi, Carmen. Oi, Ana. Márcia. Cláudia tá aí também. Aí. Oi, pois é, Ana, saudade de você também. Andou sumida um pouquinho, né? Eu sei que tava acompanhando pelo YouTube. Tá tudo certo, mas que bom ter você ao vivo aí com a gente de novo. Oi, Elba, Miriam, olá. Gente, que bom. Vamos lá para nossa live da semana, né? Então a gente tem hoje eu tô com uma certa novidade aqui. Eu até mudei um pouquinho minha posição porque hoje eu quero convidar vocês para uma prática, então eu preciso abrir um pouquinho mais de espaço aqui na minha lateral e o local onde eu gravo, mais para cá tem a minha mesa, eu não consigo fazer movimento com o braço assim para frente. E eu vou precisar hoje para poder convidar vocês para a prática. Hoje a nossa ideia é um pouquinho diferente aí, né? Dessa vez eu não tenho convidados, mas eu tenho vocês como convidados, né? Quem está participando aí para poder fazer junto comigo. E o título dessa live acabou despertando às vezes um pouquinho de interesse, né? De dúvida, às vezes até um pouquinho de questionamento, porque o título da live hoje é Inspiração, Respiração, Meditação e Transformação. E aí, quando a gente fala inspiração e respiração, pode dar a ideia de que é um movimento da própria respiração, que seria inspiração e expiração, né? Na verdade, não. São movimentos que eu quero colocar para vocês aqui de forma separada, mas depois integrar dentro de uma prática. Então, o que eu quero que hoje vocês façam junto comigo, na verdade, é uma prática. Eu já vou até dar uma dica para quem já tem os óleos essenciais aí, para já pegarem, tá? Porque eu vou falar para vocês, porque olha só, vocês vão usar hoje comigo 2 óleos essenciais. E aí, se vocês já tiverem, eu acredito que tenham. Quem tem o Kit Living Brasil aí em casa, tem esses 2 óleos porque vem nele. Então, a gente vai usar o Brief e a gente vai utilizar o nosso frankincense, o líbano, tá? Esses 2 olhinhos para essa prática que eu quero ensinar para vocês hoje, trocar um pouquinho de ideia sobre ela e daí a gente realmente começar a fluir dentro disso. Por que eu vou fazer realmente um pouquinho de prática hoje? O que eu quero compartilhar com vocês é uma prática que eu tenho realizado eu mesma aqui, com toda essa questão do momento que a gente está atravessando, né? E essa prática com os óleos essenciais, ela aliada aí aos óleos essenciais, tem me ajudado muito, ajudado a minha família, e eu tenho ensinado esse protocolo para algumas pessoas e elas estão reverberando para mim que está dando muito resultado, que está realmente sendo transformador. Então, como está sendo transformador, eu falei assim, gente do céu, eu acho que eu vou fazer uma live mostrando como funciona, qual é a ideia. E aí, para que vocês tenham, inclusive, um aprendizado, né? Poderem fazer aqui junto comigo, mas depois poderem colocar isso como prática. Porque a ideia é não fazer somente hoje aqui, é vocês aprenderem para poder fazer diariamente, colocar isso no hábito de vocês, porque é um trabalho bem interessante, uma forma de vocês realmente transformarem várias questões que a gente está atravessando nesse momento, tá? Então, quem já tiver aí o Brief e o Olíbano, já peguem e deixem ele aí pertinho, porque aí eu vou ensinar e vocês vão fazer junto comigo. Então, o que acontece? A gente, na verdade, a gente vai partir de três princípios que vão, então, gerar o último, que é a transformação, ok? Então, a gente, na verdade, vai trabalhar a inspiração, a gente vai trabalhar a respiração, que são os exercícios respiratórios, a gente vai trabalhar a meditação, e a ideia é que essas 3 práticas unidas, feitas ao mesmo tempo, né, assim, numa sequência lógica aqui, alguns minutos por dia você fazendo isso, ela te leve para a transformação, ou seja, uma transmutação, inclusive, física, mental, emocional, de tudo que a gente está atravessando nesse momento. Então, assim, os óleos essenciais vão entrar como um grande suporte, uma grande ferramenta, tá? Primeiro ponto, a gente vai falar sobre a inalação, ok?
Então, essa questão da inalação é justamente a parte da inspiração. Então, nós vamos inspirar, ou seja, nós vamos inalar os óleos essenciais. E a gente vai fazer isso primeiro com o Brief, né? Que é o quê? É o nosso óleo essencial das vias respiratórias. Porém, a gente tem uma composição de óleos essenciais aqui nesse blend incrível que é o Brief, que também individualmente, né, eles têm o seu papel, a sua função. Quem já acompanha meu trabalho já sabe aí que eu falo muito sobre a assinatura do óleo, né, sobre a personalidade de cada óleo essencial, e eles unidos num blend, o que eles podem fazer de acordo com essa parte mais da psicoaromaterapia e etc. Então, essa composição de óleos essenciais aqui, eles vão realmente trazer o lado da inspiração em um sentido mais profundo. Quando a gente fala que a gente está inspirada, né? Quando você está inspirado, você está realmente com a sensação de leveza, é uma certa iluminação que você tem. Ah, eu hoje estou inspirada. A gente não fala assim, ah, hoje eu estou me sentindo assim, estou conectada, né? Então eu tô com uma inspiração, eu tive uma inspiração. Isso significa ter também uma conexão. Então, esse blend, ele além de trabalhar as vias respiratórias de uma forma muito importante, essa composição de óleos essenciais também vão trazer esse lado da inspiração. Então, por isso é a inspiração no primeiro movimento que a gente vai fazer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o Brief e vamos pingar uma gotinha na mão para fazer a nossa inalação básica que todo mundo aí que já pratica óleos essenciais já sabe fazer, né? Então, deixa eu pingar aqui a minha gotinha. Olha só, isso aqui é pra vocês verem que eu uso mesmo meu Brief, tá vendo? Ele tá quase acabando. Se é que já não acabou, mas não, ele tem aqui sim. É que deu ar no gotejador. Deixa ele pingar aqui. Deixa eu dar um toquinho para ele pingar uma gotinha aqui. Gente, ainda tem, mas ele tá ruinzinho de pingar. Porque o Brief, todo mundo sabe que eu uso muito, eu sempre falo muito dele, né? Via respiratória, deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar a tampinha dele, daquele jeito que eu aproveito já para ensinar para vocês, né? Coloca a própria tampa no gotejador, não precisa colocar o dedo, que a própria tampa já vai retirar ali o seu gotejador. E aí sim, porque ele tá no finalzinho, eu vou bem devagarinho, porque senão ele vai cair muito aqui. Isso, pingou a gotinha. Sempre tirem no finalzinho, porque tem muito olhinho ali no final, depois que não pinga mais no gotejador. Foi até bom acontecer isso, porque aí eu aproveito para dar a dica. Então não pense que acabou não, porque às vezes ele fica ali preso no gotejador e não consegue descer. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui levemente a nossa famosa conchinha, né? E vamos inspirar, ou seja, a gente vai inalar profundamente pelo nariz e vamos soltar pela boca, tá? E só que a gente vai fazer isso intercalando o movimento contrário, que é o quê? Inalar pelo nariz, soltar pela boca, depois inalar pela boca, né? Ou seja, na verdade é inspirar pela boca e soltar pelo nariz. Então a gente inspira pelo nariz e solta pela boca, depois inspira pela boca e solta pelo nariz, tá? A gente vai fazer isso algumas vezes. Então, quem já tá aí pode fazer junto comigo. Então, vamos lá? Agora, você já fez isso algumas vezes. Por que a gente faz isso? A gente sabe que ao passar as moléculas pelo sistema olfativo, eles também vão atingir depois a parte aqui da garganta, né? Só que a gente pode fazer esse movimento contrário e já pegar as moléculas pela garganta direto, para a gente conseguir atingir de forma mais eficiente toda essa parte aqui da garganta também, e também depois sair pela narina. Então a gente tem um movimento e reverso, ok? Então a gente consegue passar toda essa parte aqui de uma vez. Então fica uma função muito eficiente do inalar os óleos essenciais também dessa forma, principalmente aqueles que você quer que atinjam a parte da via aérea aqui, toda a parte de garganta, né? Também. Então
A gente sabe que as propriedades do brief são incríveis, né? Tem muitas propriedades ali profundamente terapêuticas de asepsia também, de limpeza, de aumentar a capacidade pulmonar e respiratória. Então é interessante você fazer esse movimento de inalar pelo nariz, soltar pela boca, depois fazer pela boca e soltar pelo nariz. E aí depois sim, você fica alguns movimentos só pelo nariz, inspirando e soltando com calma, não precisa forçar, tá? É só deixar alguns minutos ali. Ok? Então, só repetindo, vocês vão pingar a gotinha na mão, vão inalar pelo nariz, soltar pela boca, depois pegar pela boca e soltar pelo nariz. Vão fazer algumas vezes assim, depois mantenha a conchinha na frente do nariz e façam só inspiração e expiração pelo nariz mesmo, tá ok? Quanto tempo você vai fazer isso? 5 minutos, ok? 5 minutos dessa respiração diariamente, dessa forma, com uma gotinha do brief, já vai dar um impacto da inspiração, que é no sentido mais amplo que eu estou falando, não somente para trabalhar a sua via respiratória, mas também para toda essa parte ali da conexão para começar o seu movimento seguinte, que é o movimento respiratório, tá? Então esse é o primeiro passo que a gente já fez. Então é a inspiração, é a parte da inalação com óleo essencial. Pode utilizar outros óleos essenciais? Posso utilizar, por exemplo, hortelã-pimenta? Pode. Porém, se puder usar o brief, eu acho muito melhor, porque ele é mais completo, ele é mais eficiente, porque o hortelã-pimenta também está nele. Então, eu acho muito mais interessante você fazer esse movimento com os óleos que eu estou indicando aqui, tá bom? Então, façam com o brief, que já é um blend completo para isso. E agora, numa segunda etapa, nós vamos trabalhar aí os exercícios respiratórios, é a parte da respiração. E o que é a parte da respiração? Quais são esses exercícios respiratórios que a gente vai fazer? Esses exercícios não foram desenvolvidos por mim, eles acabaram ficando até um pouco conhecidos aí, eles foram desenvolvidos por uma fisioterapeuta, fisiologista, que teve o Covid, passou pelo processo do Covid, e ela fazia esses exercícios, e isso fez com que ela atravessasse a fase com muito mais tranquilidade, se recuperasse muito rapidamente, justamente porque ela fazia esses exercícios. Então, eu vou ensinar a fazer o passo a passo desses exercícios. O diferencial aqui é você fazer esses exercícios respiratórios após inalar o brief. Então, não é apenas mais só o exercício respiratório. Esse exercício respiratório já vai estar potencializado pelo uso do brief. Porque qual é a função do brief? Ele abre as vias aéreas, ele aumenta a sua capacidade pulmonar, né? Então ele é um suporte que a gente tem justamente para as vias respiratórias. E a ideia desse exercício respiratório que a gente vai fazer aqui é justamente fortalecer a musculatura pulmonar, toda ali a sua caixa torácica. Então, quando você tem uma respiração feita dessa forma com os exercícios respiratórios, você vai fortalecer toda a sua capacidade pulmonar. Então é muito importante não só para esse momento que a gente está atravessando agora, mas para qualquer questão que você venha atravessar que tenha ligação com via respiratória, tá? Então ele pode ser útil para qualquer outra questão, não somente para esse fato específico. Mas é claro que nesse momento é um grande diferencial. Só que quando você começa a aprender e a praticar esses exercícios no seu cotidiano, você com certeza já vai ter uma capacidade pulmonar muito melhor do que você tinha antes. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas sempre, pela respiração ser um movimento involuntário, as pessoas acabam não, como diz, se é um movimento involuntário, você não precisa pensar para respirar, né? Se a gente precisasse pensar para respirar, seria uma tortura. Só que também esse conforto de ser um movimento involuntário, eles nos deixa nesse movimento preguiçoso de apenas respirar inconscientemente. Então isso faz com que a gente respire, normalmente a maior parte das pessoas é assim, respira apenas para sobreviver, não respira para viver. E há uma grande diferença entre você apenas respirar para sobreviver e você respirar para viver. Então, o sobreviver é pela lei do menor esforço. Então, você acaba fazendo o quê? Você tem uma curta
respiração, uma curta inspiração e uma curta expiração. Então a gente apenas respira o suficiente para a gente sobreviver, porque você não coloca a sua consciência, você não coloca a sua atenção, a sua concentração no respirar. A diferença aqui é você colocar a atenção no seu movimento de respiração. E quando você coloca uma atenção nesse movimento, você tem a respiração consciente, aumenta muito mais a sua capacidade de oxigenação do corpo, oxigenação do cérebro, né? Você tem uma parte de fortalecimento pulmonar muito maior. E a gente percebe isso, por exemplo, nas pessoas que tendem a ser mais ansiosas, né? Então, as pessoas que são muito ansiosas, a gente percebe justamente pela própria respiração. Quanto mais ansiosa a pessoa é, mais curta é a sua respiração. Então, ela inspira e expira, inspira e expira. E aí, quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, numa sessão de massagem, uma sessão terapêutica com a pessoa, e você pede para ela inspirar profundamente e soltar, né, aos poucos, ela faz isso daqui. E ela tem uma dificuldade terrível para conseguir realmente inspirar devagar, né, e profundamente, segurar um pouquinho o ar e depois soltar. Porque a pessoa normalmente a ansiedade faz com que ela fique com a respiração muito aqui, apenas pulmonar, retida num espaço de limite muito curto, somente para sobreviver mesmo. E aí tem aceleração do batimento cardíaco, então é diferente. Quando você tem essa respiração que é mais consciente, você tende a expandir muito mais a sua área pulmonar, você tende a usar o seu diafragma, que é uma parte que as pessoas normalmente esquecem e nem sabem que existe, né? Não tem movimento abdominal nenhum, tá tudo muito aqui curtinho, né? Só na parte do pulmão. E aí a gente vai aprender hoje então com esses movimentos, esses exercícios respiratórios, não só a tornar a sua respiração consciente nesse momento, como a amplitude do movimento vai fazer com que você tenha um desenvolvimento da musculatura que sustenta o seu pulmão, ou seja, de toda a sua caixa torácica ali, para realmente fortalecer o seu pulmão. Então, o grande diferencial desses exercícios respiratórios é você deixar realmente a sua capacidade pulmonar muito mais elevada. Só que, de quebra, te traz também uma consciência da sua respiração. Então, aí você fez já o processo da inalação com o óleo essencial, né, com o blend, e aí você já está preparado, então, para fazer os exercícios respiratórios. Então eu vou fazer aqui com vocês, quem puder aí eu espero que faça junto comigo, porque aí já vão poder aprender o movimento fazendo. Eu vou fazer a sequência normalmente como é mesmo, tá? Eu não vou nem falar quantas vezes que é para você fazer, eu vou fazer junto. E aí a gente vai fazer todos os movimentos, tá ok? Então, o primeiro ponto que você precisa ter consciência. Quando você for fazer essa respiração durante os exercícios, você vai procurar inspirar profundamente e soltar também mais profundamente do que a inspiração. Então, o que acontece? Na sua expiração, a tendência é que ela seja mais longa do que a sua inspiração, porque fortalece mais e força mais a sua musculatura pulmonar fazendo isso. Então, você vai fazer o quê? Você vai inalar profundamente pelo nariz, né? Vai inspirar o ar. E depois, quando for soltar, você vai colocar um pouco de tempo a mais. Então, vamos supor, se você inspira em 3 tempos, você vai soltar em 5, tá? E outra coisa, você não vai fazer sopro de vela. Tipo assim, você não vai soprar, porque aqui vai ficar a sua força. E não é aqui que tem que ficar a sua força, não é o maxilar, não é essa região facial que a gente vai trabalhar. A gente quer trabalhar a parte pulmonar. Então, a gente vai colocar a respiração soltando pela boca, mas sem soprar a vela, tá ok? Então, a gente vai fazer o movimento inalando e soltando, sem soprar, ok? Apenas soltando com a consciência no esvaziar bem o pulmão, ok? Então, vamos lá. Primeiro movimento que você vai fazer. Sentado, tá? De preferência, esses exercícios vão ser feitos com você sentado e deixa eu já te explicar por quê. Toda a sequência que eu vou fazer, vocês vão fazer sentadinhos aí com o pé no chão, tá? Com os 2 pés no chão e a mão descansando aí sobre a perna, tá bom? Não sei se aqui, se pela posição vai dar pra ver tudo, né? Eu tô tentando deixar o mais
visível possível, mas às vezes não vai dar, mas a minha mão está descansando sobre a minha perna. E aí, o que acontece? Nesse movimento, Vivi, eu posso fazer isso em pé também, numa prática de exercício e tal? Poder até pode. O que eu chamo a atenção do cuidado que você precisa ter? Principalmente quando você não tem o hábito da respiração consciente, você não tem o hábito de trabalhar exercícios respiratórios no seu dia a dia, isso significa que a sua oxigenação já é menor. Então, quando você começa a fazer exercícios respiratórios que vão puxar mais o ar, vai soltar mais, o que vai acontecer naquele momento? Você vai ter uma oxigenação mais rápida e seu corpo estranha a oxigenação que ele não está acostumado a receber. Então, o que pode acontecer nesse momento? Você ter vertigem, você pode ficar um pouco com tontura, né? Ter aquele meio assim, né? Porque rapidamente o seu cérebro vai receber oxigênio. Então, não está habituado, você não está habituado a fazer isso pela falta de prática, então você pode sentir um pouquinho de tontura no início. Então, para não ter o risco de você, de repente, quando a gente for uma pessoa um pouco mais idosa e tal, não cair, porque esse exercício pode ser feito por pessoas de qualquer idade, principalmente pode ser ensinado para os idosos, é muito importante que façam, tá? Então quem puder aí ensinar esses movimentos, fazer aí com a mãe, com o pai, com a avó, nesse momento vai ser muito legal, mas dá essa dica de fazer sentadinho, porque pode acontecer às vezes de ter um pouquinho de vertigem, a gente não quer que a pessoa às vezes caia, enfim, leve um tombo por causa disso, tá bom? Então essa é a ideia de fazer sentado assim. Agora, se você já tiver a prática e sentir segurança, tranquilo, pode fazer também em pé, às vezes no movimento antes de uma yoga, por exemplo, depois, no final, né, de um exercício físico. Aí vai da sua prática. Aí eu só dou a dica para não correr risco, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira fase do exercício. Você vai estar lá sentadinho ali, apoiando com as suas duas mãos na perna. Você já inalou o seu breath, você já está com essa via mais potencializada, sua capacidade respiratória já melhorou, então ali você já está preparado para começar o seu exercício respiratório, ok? Então o que nós vamos fazer? Com a mão aqui descansada, a gente vai começar inspirando e elevando o braço para frente, junto com a respiração até o alto, ok? Leva o braço lá no alto, deixa bem ali no topo. E aí você vai inspirar nesse movimento e depois você vai soltar até descansar a mão novamente na perna, ok? Lembrando que a inspiração é mais curta um pouquinho do que a expiração. Esse movimento vai ser repetido 10 vezes. Então a dica é, para você não perder a conta, como que eu faço? Quando eu tô descendo, eu já conto. Quando eu tô descendo, 2. Porque fica mais fácil. Não precisa falar, não, mas você vai fazendo isso mentalmente junto, soltando a respiração, porque aí você não perde a conta, tá bom? Então vamos lá, juntinho comigo, quem quiser fazer. Vamos inspirar, esse movimento vai ser 10 vezes. Então vamos lá?
10, ok? Então percebam bem que o movimento é feito lentamente, não precisa ter pressa e não deve ter pressa. Quando você fizer a inspiração, sinta expandindo e quando você soltar, sinta esvaziando até o limite. Então você vai procurar, claro, ficar com a postura um pouquinho mais ereta quando estiver fazendo ali a inspiração, mas quando soltar, pode soltar o corpo um pouco junto para poder soltar mesmo o ar e ter o movimento da caixa torácica, entendeu? Então você não vai simplesmente fazer como se você fosse um robô, não fica ali movimento só de braço. Você precisa fazer o movimento junto com a sua caixa torácica, ok? Junto ali com o tórax, ele vai movimentar junto com o seu corpo, precisa ter esse movimento, tá? Então fez ali 10 vezes esse movimento. Agora nós vamos fazer 10 vezes também esse outro movimento. Você vai colocar a mão aqui para frente e vai abrir. Bem ali, deixar os braços estendidos na sua lateralidade. Não é para puxar para trás, é ali no limite do seu corpo, ok? Aqui não vai dar por causa da câmera para vocês verem, mas eu tô aqui com o braço em cruz, tá bom? Então vocês vão fazer o mesmo movimento. Vocês vão fazer o quê? Subir aqui, ó, e aí vai inspirar quando abre e expirar quando volta a mão para cá, tá? Aí, se por um acaso a pessoa tiver alguma dificuldade por causa de ombro, e aí esse movimento um pouquinho expansivo aqui fique um pouquinho difícil, pode fazer um movimento o braço mais baixo, tá? De preferência é você fazer com o movimento assim, bem amplo, em cruz mesmo. Agora, se tiver dificuldade no ombro, às vezes tem uma questão de bursite, alguma coisa assim, você pode então fazer um movimento que seja mais confortável para você, desde que expanda para a lateralidade aqui, ok? Então nós vamos fazer o mesmo movimento agora, já fizemos 10 vezes, agora nós vamos fazer 10 vezes ele expandindo, vamos lá? Então vamos começar. Abriu aqui e começa, ó. Vou soltar o número sempre na volta, então eu vou contar aqui do 1 aqui, ó. Ok? Então, mesmo movimento numa sequência de 10 vezes. Então, 10 vezes para cima, agora 10 vezes nessa lateralidade, ok? Então, agora nós vamos passar para o terceiro movimento. Fizemos assim, lembrem sempre de inspirar mais curto e expirar mais forte, tá? Sempre sentindo o movimento. Agora a gente vai apoiar novamente as mãos aqui no joelho. E nós vamos pegar apenas um lado, então pega ou direito ou esquerdo, que você preferir primeiro, e aí só o lado direito você vai pegar, levantar a mão e vai olhar para a sua mão, levando lá atrás. E volta, ok? Então você vai estende até o máximo possível, olhando para a mão, alongando, e depois você volta novamente e apoia a mão no joelho, tá? Só o lado direito primeiro.
5 vezes de cada lado, vai dar 10 no total, tá? Então, 5 vezes aqui na direita, depois repete 5 vezes na esquerda, vai dar 10 no total, ok? Então, vamos lá, a gente vai fazer as 5 repetições do lado direito. Então, a gente vai inspirar quando vai e expira quando volta. Então, vamos lá, ó, olhando. Cinco. Quando alongar, você vai ter que sentir toda essa parte aqui esticando. Você vai sentir toda essa musculatura aqui alongando, tá? Agora vamos fazer 5 do lado esquerdo aqui pra mim, tá? Mesma coisa. Vamos lá? Cinco, ok? Então, fizemos aí 5 vezes para o lado de cá, 5 vezes para o lado de cá. Inspira quando sobe e expira quando volta, sentindo alongar. Se não sentir aqui alongar, você está colocando pouco movimento na região do tórax, precisa colocar mais. Não é um movimento braçal, é um movimento de braço para elevar o movimento do tórax, ok? Toda essa musculatura. Então, fiquem atentos a isso para não ficar preso no movimento só de braço, ok? Então, fizemos aí, agora a gente vai para outro movimento. Faltam só 2, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai agora, depois de descansar a mão novamente nos joelhos, a gente vai elevar fazendo como se fosse um círculo para fora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso daqui com o braço, com os dois ao mesmo tempo, inspira e leva lá atrás e faz um círculo, como se estivesse desenhando um círculo na parede, com as duas mãos ali. Então, você vai abrir lá para trás e vai descer lá por trás e volta, ok? Então, você vai inspirar subindo, levando ali um movimento bem amplo de amplitude aqui. E quando começar a descer, você vai expirar, ok? Então, inspira na elevação e quando for descendo, você expira. Vamos lá? Então, juntos, essa aqui vai ser uma sequência de 5 também. Vocês vão entender que depois tem os últimos 5, que é o movimento contrário. Então, vamos lá. A gente vai inspirar. Cinco. Então, 5 vezes esse movimento. E vai acompanhando o seu ombro, vai puxando, abre o peito quando for lá atrás
e depois volta encolhendo, né? Abre o peito e depois faça esse movimento. O seu tórax tem que fazer esse movimento aqui, 5 vezes, ok? E agora a gente vai fazer o último movimento, que é 5 vezes também, movimento contrário. A gente foi assim, agora a gente vai voltar, movimento ao contrário. Então a gente vai colocar a mão para trás, em cima do joelho, e aí a gente vai inspirar na hora que estiver vindo por trás aqui, ó. A gente vai por trás, agora vem por baixo. Então, movimento inverso, ó. Você vai voltar aqui, vai fazer a inspiração, e aí quando chegar no topo, você solta e solta completamente na expiração. Você vai soltando e faz até esse movimento meio curvado aqui, para soltar no limite, ok? Então, vamos lá, 5 vezes esse movimento. Então... E última vez, soltou as 5 vezes. A parte dos exercícios respiratórios é essa. Eu tive, claro, que ficar explicando aqui, parando para explicar, então parece que é longo, mas não é. Se você pegar a sequência, aprendeu a primeira vez, depois você já vai automaticamente passando para o segundo movimento. Então, vamos juntar aqui a sequência. Inspiração, através da gotinha do óleo essencial, inalou, fez o movimento respiratório ali, fez a inalação do seu óleo essencial, do Brief. Aí você vai fazer, então, os seus exercícios. 10 vezes, 10 vezes, 5 vezes, 5 vezes, 5 vezes e 5 vezes, ok? E aí fazendo na sequência sem parar, então você não vai ficar fazendo essas pausas que eu fiz, porque eu fiz as pausas só para explicar o movimento, tá bom? Você já vai fazendo uma sequência direta. E lembre, devagar, não é para ter pressa, é para ir com uma respiração profunda e devagar. Lembrem de fazer o movimento inicialmente sentados para não correr o risco de ter vertigem. E ampliem o máximo possível do trabalho do tórax. A parte do pulmão tem que movimentar, não fiquem fazendo movimento braçal, tá? Esse movimento aqui tem que expandir. Vocês vão ter um grande ganho aqui de elasticidade, de capacidade ali muscular, vai fortalecer bastante e com isso seu pulmão vai ficar com as vias aéreas estimuladas pelo Brief, né? Totalmente capacitado aí para poder trabalhar a via respiratória. Os exercícios vão fortalecer a parte fisiológica ali, toda a sua parte física, né, do exercício também. Então vai deixar sua capacidade pulmonar muito, muito mais resistente e o seu pulmão muito mais preparado para enfrentar qualquer desafio. Lembrem que eu falei que não é o desafio apenas aqui desse momento de pandemia. Qualquer questão que você tenha de via respiratória, né, que tem aí uma tendência à bronquite, à asma, uma pneumonia, uma gripe que venha deixar aí a capacidade pulmonar mais limitada, com muco, tudo isso vai exigir mais da sua capacidade do seu pulmão. Então você tendo ali um pulmão forte, fortalecido realmente e ainda estimulado pelo próprio Brief, né, pelo próprio blend, que é fantástico para isso, já vai estimular muito mais ainda. Só que a gente não terminou a nossa sequência da nossa prática, que é a que eu recomendo que vocês façam diariamente. Então a gente começa ali, olha o título da nossa live, né? Então, inspiração foi o primeiro momento. A
respiração é o segundo momento dos exercícios. Agora a gente vai para a meditação. E aí a meditação, se você faz esse movimento na sequência, fica perfeito, porque você já oxigenou o seu cérebro, você já ampliou ali a sua capacidade de respiração, você já se inspirou, e aí você já está preparado com a própria consciência da sua respiração, faz com que você tenha ali uma visão mais ampla, né, do próprio prana que a gente fala, que é a energia que está no éter, né, que a gente pode inspirar e respirar e colocar no nosso movimento respiratório com consciência, e assim a gente absorver também a energia do prana, né, que faz parte do nosso movimento da respiração consciente. Então isso vai ser muito facilitado ali agora com o processo de meditação. Só que aí, como a gente já trabalhou especificamente a via respiratória com o Breathe, é onde vai entrar o nosso segundo óleo essencial. Então, nesse momento aqui, aí eu chamo o olíbano, né? Eu chamo o Pai, eu chamo o Criador, eu chamo a nossa conexão com o divino, a nossa conexão espiritual, para aí realmente a gente vivenciar a meditação com muito mais potência e muito mais conectado do que a gente estaria se não tivesse feito, inclusive, essa parte respiratória consciente primeiro. Então, uma questão já vai facilitar a outra, tá? Então, o que nós vamos fazer? Ali nesse movimento todo, depois do exercício respiratório, o Breathe que estava na sua mão já foi embora. Você já inalou, já aproveitou, já foi absorvido ali também. Então, você vai colocar agora uma gotinha do olíbano na sua mão, tá bom? Eu tenho tanto medo do olíbano ficar evaporando que eu fecho ele super apertado. Então até eu com dificuldade de abrir. Então eu aperto ele, que é uma coisa, não vai nada, fica tudo aqui. Então aqui ó, uma gotinha do olíbano na palma da mão. E a gente vai preparar para a nossa meditação. E eu convido vocês a fazer a meditação alguns instantes comigo, tá? Vai ser um tempinho aí de uma música, então não é sacrifício nenhum. Aproveita aí, não sei de onde você está assistindo, mas se puder, aproveita o momento, né? Para poder, se já fez o exercício respiratório, eu acho que vai ser incrível você fazer esse movimento agora, tá? Com a gente aí e concentrar um pouquinho e fazer um trabalho interior aí. Então, o que você vai fazer? Já tá com o olíbano aqui, você inala e vai fazer isso daqui, ó. Passa ele superficialmente pelo seu coronário, desce aqui, olha, pela sua lateral, faz o movimento da energia toroidal, que você vai passar aqui pelo meio de novo, ele volta aqui, inala de novo, passa por fora todo o seu campo aqui, olha, do seu corpo, todo o seu campo energético, trabalhando com o olíbano, passa aqui na frente, vem de novo. Quando passar pelo nariz, inala profundamente, inspira esse olíbano maravilhoso, passa pela lateral e volta. Esse movimento é incrível, é de dentro para fora e de fora para dentro. Então é o nosso movimento do equilíbrio da energia toroidal. É justamente esse desenho que se faz, né? Tudo acontece de dentro para fora e de fora para dentro. É assim que a gente afina o instrumento, como se diz a música, não é isso? Então, tendo o olíbano para fazer esse movimento, é incrível. Você está ali de uma forma muito sutil, ao mesmo tempo você está inalando, né? Você tem toda a presença dele aqui com você e você está trabalhando toda a parte vibracional do seu campo junto com a vibração do olíbano. Então, não percam a oportunidade de experienciar uma meditação feita dessa forma, tá? Então, fez esse movimento, você já emenda ali na sua meditação. Então eu vou só fazer mais uma vez a inspiração e já vou emendar num pouquinho, alguns instantes aí de meditação, e eu convido você para fazer isso comigo um tempinho. Vamos lá?
É isso. Não sei se vocês conseguiram fazer aí, se me acompanharam. Aí, coloca aí pra mim se alguém fez a meditação junto comigo. Gente, aí é a parte da transformação. É nessa hora que você sente a transformação. Então eu acho que esse caminho de você trabalhar primeiro a inspiração, que é você inalar o óleo essencial. Depois você trabalhar a parte do exercício respiratório, trazendo ali a consciência da respiração, o exercício pulmonar, todo esse movimento, e depois você, com a ajuda de um óleo essencial tão precioso como é o olíbano, você realmente entrar num processo de meditação. E, gente, não sei vocês, mas eu amo meditar com música. Eu amo mesmo. Normalmente eu faço assim. Eu coloco a música e eu vario por várias. E aí, quando termina a música, eu continuo no processo do silêncio. Então, a música ajuda muito a você embarcar, porque ela ajuda a trabalhar a frequência da sua mente. Às vezes a mente está muito acelerada, né? A gente que trabalha muito tem a mente às vezes muito pilhada, né? Então a gente tem muita lista, a gente tem muita coisa acontecendo na mente da gente ao mesmo tempo. Então, quando você coloca a música primeiro, antes da meditação, ela já vai fazendo aquele caminho de elevar a sua frequência e desacelerar a sua mente. Então, você embarca na música e aí sim, depois da música, tira e deixa o silêncio. Vai ficar muito mais fácil para você entrar no processo meditativo. Inclusive, para quem tem dificuldade, tem barreira aí para conseguir meditar, até eu vou começar a fazer umas coisas assim lá no canal do YouTube, que já tinham me pedido para fazer alguma coisa voltada para meditação. Eu acho que hoje está sendo estreia. A gente vai começar a fazer umas coisas desse tipo assim no canal do YouTube, tá? Tô agulhando aí para começar a fazer isso, né? Aliar os óleos essenciais com o processo da meditação, a música, enfim, são coisas que eu uso na minha prática diária e que fazem muita diferença. Então, gente, esses exercícios, se vocês puderem fazer nessa sequência que eu expliquei hoje, façam por uma semana e depois me contem como foi depois de manter uma sequência desse exercício durante uma semana. Se vocês não vão sentir essa transformação. Nesse momento da meditação, vem muita clareza, vem outra vibe, né? Você, assim, vai te trabalhar profundamente em vários aspectos. E a gente tem uma ferramenta valiosíssima, que são os óleos essenciais, para nos ajudar nesse processo. Então, a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem, aliada a outras ferramentas que a gente já conhece, que a gente já existe, já tem um pouquinho mais de prática. Então, eu acho que esse universo dos óleos essenciais nos permite isso, né? Nos permite agregar os óleos essenciais a tanta coisa boa que a gente já aprende, que a gente já faz e que dá para inserir e dar aquele start, sabe? Aquela coisa que faltava, parece que para poder dar esse brilho maior. Então, assim, comecem a praticar, ensinem essa prática para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque vai ajudar muito. Então, assim, essa live hoje, quem pegou começada ou não pegou os exercícios todos, vai ficar no canal do YouTube. Então, lá no Luz Vida Luz, é só entrar lá a partir de hoje ou amanhã, já vai estar lá no canal. E aí vocês podem assistir, fazer a prática juntos. Com pouco que vocês fizerem acompanhando, vocês já vão aprender a fazer sozinhos. Não precisa ficar assistindo o vídeo toda vez, tá? Mas compartilhem. Compartilhem com o máximo de pessoas possível, tá? Principalmente com as pessoas também mais idosas, porque esse exercício é muito, muito importante. Não tem preocupação com faixa etária, uma limitação talvez ali de ombro, de amplitude de movimento apenas, mas que dá para adaptar. O importante é movimentar, o importante é trabalhar a respiração. Se puder fazer isso, por exemplo, no sol, tomando sol, maravilhoso isso, né? No ambiente aberto, com ar puro. Então, enfim, fica a dica aí. Espero que tenha sido valioso aí para vocês, como é para mim, né? Assim, fazer essa prática diária aí como ajuda. Então, hoje eu quis assim trazer essa partilha com vocês
de algo que eu tenho percebido que faz diferença aqui pra gente e que faz diferença com as pessoas que eu já ensinei, porque tem me falado isso, tá bom? Gente, então é isso, eu acho, nem sei quantas horas, mas já deu, acredito que já tenha dado até o tempo. Tá aí os comentários, eu agradeço, gente, eu que agradeço vocês. Que bom que fizeram a meditação. Ah, que bom, que bom. Fico feliz aí que a meditação rolou, relaxou, né? Gente, umas coisas loucas que passam na cabeça da gente, né? Porque a gente entra no processo de meditação e a gente dá aquela viajada. E aí eu falei assim, gente, tô aqui fazendo uma live. E se eu volto, não tem mais ninguém, tô eu sozinha aqui. Sou eu sozinha, só eu aqui e nada. Mas eu abri os olhos e tava, a turminha tava aí. Então, fico feliz, tá? Gratidão. Semana que vem, então, a gente tem mais. Mas olha, aguardem porque vamos ter movimento no YouTube diferente ali, tá? Eu vou começar a fazer umas coisas assim, porque o coração tá pedindo, tem um chamado há um tempo já para fazer algumas coisas dentro disso. Então, bora no caminho para poder colocar isso em prática. Gente, gratidão imensa, muita luz, paz e bem. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.